Kaboom! Yes, Rico. Kaboom. E aí pessoal, beleza? Dark aqui. Estou trazendo hoje para vocês um vídeo para falar sobre as DLCs do Stationeers. O Stationeers, ele é um jogo em Early Access, ele está em desenvolvimento pela Rocketworks. Ele é um jogo que vem sendo atualizado constantemente pelos desenvolvedores. Praticamente todos os meses aí tem atualização, tem melhorias, adicionam novas coisas, implementam outras e corrigem bastante alguns bugs, algumas coisas. Hoje o jogo está bem estável, não tem nenhum bug crítico, assim, algo que prejudique bastante o gameplay. Ele tem um valorzinho um pouco salgado aqui pra gente no Brasil, ele está no valor de R$101. Dificilmente ele entra em promoção. Uma das únicas vezes que eu vi ele em promoção, ele estava em torno de R$69 por aí. E ele tem disponível 4 DLCs aqui, que tem também um valorzinho um pouco salgado. Eu vou falar hoje sobre cada uma delas e se vale a pena ou não comprar essas DLCs. Vamos aqui então na página de DLCs do jogo. A primeira DLC que tem disponível é a Stationeers Human Cosmetics Pack. É um pacote cosmético para a raça humana, que é a raça que já vem disponível no jogo base, tá? No jogo base você vai ter só acesso à raça humana, e com as DLCs você vai ter outras raças que eu vou mostrar mais adiante. Esse pacote basicamente ele vai trazer algumas skins, alguns formatos de rosto, estilos de cabelo, cores de cabelo e pelos faciais aqui, no caso barba e bigode, tá? É um pacote puramente cosmético esse aqui, tá? A segunda DLC que tem disponível é essa aqui, do HEM Droids. Esse aqui é uma espécie diferente, ele é um robô. Ele tem uma diferença no gameplay, ele vai alterar um pouco o gameplay porque ele não consome outra coisa a não ser energia. Ele não precisa de comida, ele não precisa respirar, ele não precisa tomar água, a única coisa que ele precisa é bateria. A terceira DLC é a Xyrillian, que é outra espécie, uma espécie alienígena. Essa espécie aqui também vai ter uma diferença no gameplay, porque ela não respira oxigênio, ela respira voláteis. Diferente de nós, que respiramos oxigênio e expiramos dióxido de carbono. Nesse caso aqui dos Xyrillianos, eles respiram voláteis e expiram óxido nitroso. Tem algumas dificuldades relacionadas a isso, ao fato dele respirar voláteis, que eu vou falar mais adiante quando eu for falar especificamente dessa DLC. A quarta DLC que tem disponível também é um pacote cosmético. Ele vai trazer aí esse traje com as bandeiras dos países, né? Então tem alguns países aqui que tem disponíveis no jogo e que você vai poder utilizar a bandeira do seu país na sua gameplay. Então galera, essa foi uma visão rápida sobre as DLCs. Agora vamos para o jogo, eu vou mostrar as características de cada uma das espécies e qual a diferença entre cada uma delas, e se vale a pena ou não comprar as DLCs. Eu vou dar o meu veredito no final do vídeo. E beleza galera, aqui no jogo eu vou mostrar para vocês primeiro os pacotes cosméticos e depois eu vou mostrar um gameplay com cada uma das 3 espécies, né, que é a espécie humana, os Xyrillianos e o HEM Droid. Os pacotes cosméticos, eles vão envolver, basicamente você tem o gênero, tem alguns formatos de rosto, a cor do olho já é disponível, se eu não me engano, no jogo base, cor da pele, você vai ter várias opções de cabelo, opções de barba, né, cor do cabelo e a cor da barba, tá? Tem várias opções a fazer vários personagens diferentes aqui. A outra alteração aqui que você vai ter comprando a DLC dos Xyrillianos vai ser que você tem a opção aqui de acessar os Xyrillianos, né? Não tem muita customização aqui, tá? Ele tem a cor do olho, basicamente, o gênero, masculino e feminino, e a cor da pele, tá? Ele tem essas cores aqui, 1, 2, 3, 4. Eu acho legal essa aqui. Parece o Darth Maul do Star Wars. Mais ou menos. E aí a gente tem também aqui a espécie HEM Droid, que também não tem muita customização, tem alguns modelos de cabeça aqui, né? Eu gosto bastante dessa aqui. Essa aqui também é legal, mas essa aqui eu acho mais legal. Aí tem a cor do olho, geralmente eu gosto de deixar verde, que eu acho legal. E tem
as skins aqui da pintura, né, do robô. Tem aqui algumas opções, ó. Tem cinza, rosa, verde escuro, azul escuro, vermelho, branco, amarelo, camuflado, né? E esse aqui que é cinza e vermelho. Eu gosto bastante do amarelo, acho legal, fica bem destacado. Essas são as alterações que a gente tem nas aparências, tá? Aí a outra DLC é aquela das roupas internacionais. Eu vou abrir aqui o meu Save Mars. E aqui no jogo então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês as roupas que tem disponível nesse pacote, tá? Então a gente tem aqui essas opções disponíveis aqui. Austrália, Brasil, Canadá, China, União Europeia, França, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Rússia, África do Sul, Reino Unido, Estados Unidos e Ucrânia. Se você for no jogo base, você vai ter isso aqui na impressora, mas quando você clicar aqui, ele não vai deixar você imprimir, tá? Então você vai ter que ter a DLC para poder imprimir essas roupinhas aqui, tá? É legal, se você joga, por exemplo, em servidor com mais alguém, você vai ter como exibir ali, né, o seu traje. Fica legal. Deixa eu guardar minha roupa aqui junto com os caveirinhas, que agora são 6, aumentou mais um aqui na coleção. E aí você vai ter a sua roupinha aqui, os seus amigos vão ver você com a roupa do seu país. Aqui no meu caso é brasileiro, ele fica todo estranho quando a gente tenta olhar ele de frente, mas dá pra ter uma noção aqui. Basicamente é isso, essa DLC é uma das que menos adiciona no jogo, essa e a de cosméticos, né, dos humanos, o pacote cosmético de humanos. Eu acho que ela adiciona pouca coisa, adiciona basicamente só essas roupas aqui, mas é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da gameplay de cada uma das espécies que tem no jogo, né, começando pelos humanos e depois eu vou passar para Zirilianos e Hemdroids. Então eu preparei aqui 3 mundos já, deixei preparados. Vou começar pela espécie humana que tá no game base, né? Só para mostrar rapidamente como que ela funciona. Os personagens humanos, eles vão respirar oxigênio e a gente expira CO2. Então vocês podem ver aqui que conforme eu vou respirando, eu vou liberando CO2. Como a gente respira oxigênio e expira CO2, a gente vai precisar de uma base pressurizada, né? E uma airlock para começar o nosso gameplay. Aqui na nossa base a gente pode observar também que a atmosfera da base é formada por oxigênio, nitrogênio e um pouco de CO2, né? Então aqui dentro eu tô tranquilo para desligar o meu traje e abrir ele para respirar. Preparei aqui uma pequena base com um ar-condicionado, um filtro aqui para remover poluentes e aqui um filtro para colocar no tanque do traje o oxigênio. Bem básico, bem simples. Vamos recapitular aqui tudo que a espécie humana precisa para sobreviver. Em primeiro lugar, a gente precisa de energia, então a gente precisa de uma bateria bem carregada para manter todo o nosso traje funcionando. Oxigênio, a gente precisa de um tanque que contenha oxigênio puro. Se ele for misturado, ele pode conter nitrogênio. Não pode ter voláteis e não pode ter poluentes. Então aqui a gente tem um tanque de oxigênio puro. Vai aqui no slot de Air Tank. Próximo passo, a gente precisa de uma gestão de resíduo. E então a gente vai precisar de um tanque aqui para armazenar esse CO2 e os outros gases. E a gente vai precisar de filtros no nosso traje. 3 filtros de CO2. Caso o nosso tanque aqui seja de oxigênio puro. Se ele não for oxigênio puro, que tenha nitrogênio também, a gente vai precisar colocar aqui um filtro de nitrogênio, porque isso vai fazer com que o nitrogênio e o CO2 desse tanque passe para o tanque de resíduos aqui. A gente precisa também de um ambiente seguro, então a gente precisa de uma base aqui com uma pressurização. O mínimo que a gente consegue sobreviver é 22 ou 25 kPa, mas o ideal mesmo seria acima de 50 kPa. A nossa base ela tem que ter um controlezinho de temperatura, uma temperatura equilibrada. Muito frio vai causar dano nos pulmões do nosso personagem e muito calor também vai acabar causando dano e a gente vai
acabar morrendo. Então o ideal é manter aí entre 15 e 35 graus Celsius. A gente vai precisar também água, o nosso personagem bebe igual um camelo, e comida. Os humanos então eles têm aí uma dificuldade bem equilibrada, especialmente para quem está começando no jogo. Eu pessoalmente gosto muito de jogar como humano, é um personagem bem legal de se jogar. Vamos lá agora para a próxima espécie. Então, cá estou eu já com o meu personagem da espécie Ziriliana. Vocês podem observar que tem algumas coisas diferentes aqui. Para começar, eu tenho um tanque de voláteis e a gente vai expirar óxido nitroso. Ziriliano também precisa ter uma base pressurizada com voláteis. O grande porém, pessoal, deixa eu carregar esse tanque aqui para mostrar para vocês um problema. No início do game a gente vem com um tanque de oxigênio para qualquer espécie, inclusive para nós zirilianos. Essa espécie ela vai ter uma grande dificuldade nesse caso, porque você não vai ter um tanque inicial aqui para você preencher o seu traje. Você vai ter um tanque de oxigênio que você não pode respirar oxigênio. E tem um outro porém que o oxigênio misturado com voláteis se torna explosivo. Se tiver qualquer concentração de oxigênio aqui na nossa base, ele vai entrar em ignição. Então aqui na base eu fiz a mesma coisa que eu tinha lá no save do humano, só que aqui os filtros são de voláteis para eu poder preencher o meu tanque de voláteis aqui. E essa aqui vai ser a prioridade do jogo em qualquer gameplay que você for fazer com Ziriliano. Não precisa necessariamente ser com um filtro atmosférico assim. Você pode usar o Scrubber, mas você vai precisar colocar ele nesse mountzinho aqui e colocar um tank filler aqui para você poder preencher o seu tanque de voláteis. Bom, os Zirilianos eles comem comida como os seres humanos normalmente e bebem a mesma água que os seres humanos. Inclusive ficou lá fora, vou lá buscar. Uma outra dificuldade que vocês vão ter aqui jogando como Ziriliano é que os gases dentro do nosso tanque de resíduos aqui, eles vão estar constantemente entrando em combustão. A gente respira voláteis e expira óxido nitroso. Quando o óxido nitroso ele entra em contato com os voláteis, ele cria um outro tipo de combustível que é bem mais explosivo do que o combustível formado por voláteis e oxigênio. Podem ver aqui que está em 1600 graus e a pressão subiu bastante. A gente vai ter sempre esse constante problema aqui, tá? Que o tanque ele entra em combustão, então a gente precisa estar constantemente prestando atenção nesse tanque aqui de resíduos, porque ele vai até 4000 kPa ou 4 megapascal no nosso traje, né, que é o limite máximo do traje. O tanque em si suporta até 9 megapascal, porém no traje ele só funciona até 4 megapascal, tá? Então, vocês podem ver aqui que tem um pouco de óxido nitroso e voláteis, e eles entram em combustão e acabam gerando aqui uma pressão e uma temperatura bem alta. Vai ser uma dorzinha de cabeça ficar sempre esvaziando aqui o traje, e não dá para esvaziar dentro da base porque a temperatura é bem alta. Na base, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, porque como vocês sabem, aqui a mistura de voláteis e oxigênio é uma mistura combustível, né, que vai entrar em combustão se eles se misturarem dentro da nossa base. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente se a gente for jogar com algum amigo aí. Você vai jogar com a espécie Ziriliana e o seu amigo vai jogar como humano. Vocês não podem habitar na mesma base, tá? Vocês vão ter que criar bases separadas. Mas já aconteceu comigo de eu esquecer alguns gelos de oxita na mão e eles derreterem na minha base, ou derrubar esse gelo de oxita no chão e como ele começa a derreter, ele começa a correr pela base. E aí eu não consegui pegar a tempo e acabou misturando o oxigênio com os voláteis. Tá, mas aqui não explodiu ainda, porque nada aqui dentro da minha base causou a combustão desses gases. Mas se a gente imprimir qualquer coisa aqui na impressora, a gente vai ter um belo show de fogos de artifício. Kaboom! Yes, Rico. Kaboom. Prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
ser a minha melhor vigarice. E infelizmente, pessoal, nossa base ficou totalmente destruída por causa de um descuido. Então vamos lá agora para a próxima espécie, que é o Hamdroid, que é a última espécie que tem disponível no jogo. Estamos aqui agora como um Hamdroid, né? Vocês podem ver que eu não estou usando nenhum tipo de traje, nenhum capacete. Eu apenas estou aqui. Podem ver que nesse caso eu não construí uma base, aqui um local respirável, porque o robô, né, o Hamdroid, ele não tem essa necessidade, tá? Ele não precisa respirar, ele não precisa comer, ele não precisa beber. A única coisa que ele precisa é bateria, e isso sim ele consome bastante. Principalmente se você começar em um save aí em Europa, que é um planeta muito frio, ou Marte, que tem frio durante a noite, você vai ter bastante dificuldade, porque durante o frio ele consome muito mais bateria. Eu acho que, assim, na minha opinião pessoal, essa espécie do droid acaba estragando um pouco a graça do jogo, porque a graça do jogo é tu sobreviver, lutar pra vencer os problemas que surgem, justamente por falta de comida, falta de água, por ter que controlar a atmosfera da base. E aqui, como o droid, você não precisa se preocupar com nada disso. Você não vai ter nenhum problema, porque ele vai poder caminhar em altas pressões, ele vai poder continuar trabalhando em altas temperaturas. A única coisa que afeta ele é justamente o frio. A única coisa legal do Hamdroid que eu achei interessante, se você tá num local escuro. Aqui eu tô na lua, então na lua a gente ainda tem um pouco de claridade, a gente consegue enxergar, mas em Marte, por exemplo, a gente não enxerga nada. Você pode apertar a tecla N do seu teclado e ele vai ter uma visão noturna no próprio personagem. Ah, agora eu entendi! Os outros personagens têm também visão noturna, mas você precisa construir ela nas impressoras de equipamentos. E esse óculos de visão noturna acaba sendo bem caro, bem complicado, mas é um item mais endgame. Então, basicamente, a prioridade como um Android vai ser construir os painéis solares e colocar uma bateria aqui para você ter a alimentação do seu personagem sempre em dia. Eu voltei aqui com o meu personagem humano para fazer as considerações finais aqui sobre as 4 DLCs e as 3 espécies. Das espécies que nós temos, eu acho que a mais legal de jogar é a dos humanos e a Ziriliana. O HEM Droid ou Hamdroid tira bastante a graça do jogo, né? Aquela dificuldade que você tem de manter a base numa temperatura legal, com uma pressão legal. Você tem que comer, você tem que beber, você tem que correr atrás de comida, porque a comida acaba e você vai precisar ter feito uma plantação de hidroponia. Como o Hamdroid só precisa de energia, você basicamente não precisa fazer nada no início do jogo. A espécie que traz um pouco mais de dificuldade vai ser o Ziriliano, justamente pelo que eu mostrei ali, né, que você precisa cuidar muito para não misturar oxigênio na base, senão ela vai pelos ares. E como humano, é a espécie que eu mais gosto por enquanto, até porque eu sou humano também. Certamente que sim. Tem todas as dificuldades e tem aí o seu toque de sobrevivência, que é o que eu tanto gosto nesse tipo de jogo. Então é isso, pessoal. Mostrei pra vocês aí um pouco sobre cada uma das 4 DLCs que o jogo tem. Se vale a pena ou não comprar, depende. Se você é uma pessoa que gosta muito de Stationeers, que quer apoiar os desenvolvedores aí a continuar fazendo o trabalho que eles fazem, desenvolvendo esse jogo e cada vez trazendo mais atualizações e novas funções aí, trazendo cada vez mais novidades aí para o jogo, vocês vão avaliar do ponto de vista de vocês. Do meu ponto de vista, vale a pena comprar para apoiar os desenvolvedores, até
Na verdade, a espécie Zirilliana eu acho bem legal de jogar com ela, porque ela traz um grau de dificuldade também. E a espécie do HM Droid eu acho um pouquinho apelona, eu acho que não vale a pena. Se você vai comprar só para jogar com uma espécie diferente, eu recomendaria então a DLC dos Zirillianos. Basicamente é isso, pessoal, essas foram as considerações finais aí sobre as 3 DLCs. Lembrando que se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, isso é muito importante para ajudar o crescimento do canal, principalmente agora no início. Se vocês quiserem mais vídeos mostrando alguma coisa específica sobre o Stationeers, vocês podem deixar nos comentários, eu vou ler todos os comentários, vou responder todos. Então é isso, pessoal, eu agradeço a visualização, se gostaram deixem um like e não esqueçam de ativar o sininho também para receber as notificações quando eu postar um próximo vídeo. Valeu, um abraço, tchau, tchau!